eu sou a Andrea, esse é o Resenhando com Gabi. Aqui eu trago dicas de doramas pra vocês, review dos BLs e todas as polêmicas que acontecem com os artistas asiáticos e no mundo dos BLs. Hoje eu quero falar pra vocês a minha review do que eu achei, toda a minha opinião do que eu achei do final de My School President. Mas antes que eu fale pra vocês o que eu achei deste final, que eu já vou adiantando pra vocês que eu estou apaixonada, chorei horrores. Mas eu vou falar pra vocês a lista que a gente tem que fazer sempre quando começa um vídeo, que é o quê? Já clica aqui e deixa seu like pra não esquecer. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, ativa o sininho pra sempre receber as notificações de quando tem vídeo novo no canal. E principalmente comenta muito sobre o que você achou do final de My School President. Você amou? Você odiou? Ou você achou que faltou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, vamos parar de papo fiado e vamos direto pra série. Esses últimos 4 episódios, que eu fiquei 3 episódios sem trazer review pra vocês, que foi o episódio 9, 10 e 11, eu, assim, amei a evolução do relacionamento dos dois. Amei ver amei ver o Song com o In, romance deles crescendo, eles dois se assumindo, sabe assim, foi fofo pra mim. Eu amei também uma coisa que eu achei interessante, como que a mãe do Gun fez ele perceber o quanto que o Tim ama ele. Porque ele descobre que a mãe dele tá com um tumor cerebral e ela pediu pro Tim não contar, e ele queria contar, mas ela pediu, ele quis seguir o que ela pediu. E quando ele descobre que ela passa mal, quando o Gun descobre e ele sabe que o Tim já sabia, ele fica muito bravo e manda ele embora, só que ele não vai. E aí quando ele entra pra falar com ela explica pra ele, ele fala pra ela que ela é tudo que ele tem, a única pessoa que ele tem, que quando ele perdeu o pai dele, ele não teve chance de se despedir do pai dele, pra ela não fazer isso, que ela devia falar pra ele, se ela partisse, ele não pudesse se despedir dela. E aí ela pede desculpa pra ele por ela ter sido egoísta nesse ponto, não ter pensado direito sobre isso. E ela fala pra ele que ela não vai mais fazer isso. Então ela pede desculpa. E aí ele acaba desculpando ela. E eles se abraçam. E aí ela fala pra ele não ficar bravo com o Tim. Que foi ela que pediu pra ele não contar. Ele faz uma carinha tipo, aí ele podia. E aí ela explica pra ele que tudo, desde do primeiro concurso que eles ganhou, ele que deu as coroas de flores pras meninas dar pra eles, desde os instrumentos que ele precisava, tudo que veio acontecendo com ele, que ele achou que era só coincidência, não era. Tudo foi o Tim ajudando ele. E o Tim saía todo dia e ia pra cafeteria da mãe dele, lá onde ela... Cafeteria não, pra lanchonete dela, que ela vende raspadinha, ajudar ela, sem o Gun saber. Então ele percebe que ela fala pra ele que ele é uma pessoa importante, pra ele não perder as pessoas importantes na vida dele e não ficar bravo. E ele corre, mas ele corre nesse hospital procurando esse Tim, ele acha que ele foi embora, e aí ele sai na rua procurando ele, e aí ele vê o Tim, chama ele e fala assim, ué, você já vai embora? Aí ele fala pra ele que ele foi buscar comida e água, ele só abraça ele, bem forte. E aí, e por quê? Ele tá mal, muito mal, com tudo que aconteceu, entendeu? Porque eles perderam o Hot Rover, gente, eles não ganhou, então o Gun não consegue cantar, ele tá abalado e ele não consegue mais cantar, e ele tá mal, a banda inteira tá abalada, só que eles não falam sobre esse perdido, eles fingem que tá tudo bem, sabe assim? Cada um tá no seu canto fingindo que tá tudo bem. O único que sempre vai pro clube todo dia esperar eles é o Por, entendeu? E aí o Tim conversa com ele no hospital e fala pra ele assim que ele fez uma votação na escola e que os alunos querem que no baile de formatura a banda que toque seja o Chinchilla, que é a banda dele. E fez a moça até o cartaz, aí ele agradece ele. E eles vão ensaiar. E aí o Tim tá esperando, olhando o ensaio deles. O Gun não consegue cantar, ele sai bravo porque ele não consegue cantar, ele fica muito nervoso, ele lembra toda hora do que aconteceu lá no Hot Rover. E ele vai pra piscina, o Tim vai conversar com ele, e ele fala que não dá e decide ir embora, aí todo mundo vai embora. E o Por, coitado, ele tinha comprado um monte de coisa pra ele fazer
churrasco de porco pra eles. Lembra que eles gostam de fazer isso? Só que só fica ele e o tio. E aí o tio acaba jantando com ele, que o tio já tava gostando dele faz tempo, a gente já sabia disso, né? E ele vai ajudar ele a levar o lixo pra fora. Quando o tio vai descer a escada, ele segura ele e fala, olha, cuidado pra você não cair. É bem assim que o Por fala. Mas tadinho, o Por é o Por, gente. O que a gente podia esperar do nosso bebê Por? Ele mesmo cai da escada e quebra a perna. Aí os amigos ficam tudo no outro dia se sentindo culpados. Aí ele fala que a culpa é dele. Porque ele fez uma promessa quando eles foram no templo, pedir para ganhar o Hot Rover. E ele não cumpriu a promessa dele, que é voltar lá e levar as oferendas. E aí o Win fala, ele fala, amanhã eu vou. Aí, como que você vai sozinho, com esse pé? Aí o Win fala, eu vou também. Aí o Yo fala, eu que vou. Aí o Win fala, eu falei que eu vou. E os dois ficam discutindo. Aí o Por começa, aí a gente vê o Por tendo uma atitude mesmo. Ele dá um grito e fala, para, eu não aguento mais vocês brigando. E aí eles decidem que vai todo mundo fazer agradecimento. E o Gun chama o Tim pra ir. E aí o Tim pede pra mãe dele, que já tá desconfiada, porque vocês lembram que ela viu no celular dele, enquanto ele foi tomar banho, que o celular dele tocou com a foto do Gun e escrito bebê Tintila? Então, ela já não é burra. E o marido dela fala pra ela, desde que ele esteja feliz, a gente vai sempre apoiar nosso filho. E aí ele pede pra ela deixar ele pra praia no outro dia. Ela fala com quem? Ele não mente. Ela fala com os amigos, ele fala com os amigos do clube de música. Ela fala com o Gun, ele fala E ela deixa ele ir. Ele até acha estranho, mas ela deixa. Eles vão, só que chega lá, tá interditada a estrada. Então eles vão ter que subir de a pé. Só que a perna do Por tá quebrada, então tem que levar ele. Aí o Pet inventa de querer carregar ele nas costas, acaba dando um mau jeito nas costas, aí sobra pro som de levar o Pet, enquanto o Win com o Yo ajuda a carregar o Por e o Tim com o Gun carrega sacolas. E é uma subida enorme, tipo assim, parece que eles ficam umas 2 horas caminhando. É uma subida mesmo, uma mega de uma ladeira assim, numa montanha, que vai fazendo uma curva assim, e o templo que eles têm que ir é lá no pico. Enorme, e eles nunca chegam, e eles vai ficando cansados no meio do caminho, eles acabam dando uma briga feia mesmo, aí um acusa o outro, o Sondy com o Win briga, aí o Win acaba brigando com o Gun que vai separar, e aí o Win vira pro Gun e fala que eles perderam por culpa dele, e isso dá um baque assim em todo mundo, aí todo mundo para quieto, e aí ele pega e fala que, tá, vocês perderam por minha causa, tá, eu aceito a culpa, então não é culpa de ninguém, é minha, e pronto. E aí todo mundo, o Por fala assim, não gente, não é por isso. É por causa disso. Aí cada um começa a falar o que pediu. Ele fala, eu não pedi, eu pedi, se for ver bem, eu pedi pra gente, só pra mim não perder a hora. Aí pra mim, não, só pra mim eu não esquecer a letra. Aí o Pet fala assim, eu não pedi pra gente ganhar, eu pedi pra mim não perder a hora no dia pra ir pro concurso. Aí o Yo fala que ele pediu outra coisa. O Sondy fala que ele pediu pra mão dele não doer. Aí o Win fala, eu pedi pra não ser tão esquentado. E aí eles começam a chorar e se abraçam e pedem desculpa. E aí o Tim eles abraçam o Tim junto, porque o Tim já faz parte do grupo. Então eles acabam se entendendo. E eles vão fazer. Chega lá, eles estão fazendo um agradecimento. O Tim pergunta pro Gun qual foi o pedido dele. Ele disse que ele não pediu pra ganhar o Hot Rover. Ele só pediu para que eles tocassem da melhor forma que eles pudessem naquele dia e continuassem juntos. E que o desejo de todos se realizasse. E aí eles agradecem, é legal, eles mostram uma parte, tipo assim, a amizade. O que eu acho legal nessa série é que não mostra só o romance, mostra como uma amizade é importante, uma amizade verdadeira. Aí eles voltam. E quando o Tim chega em casa, a mãe dele fala que precisa conversar com ele. Aí ela fala que é sobre o Gun. E acaba nisso, no episódio 10. No episódio 11, você vê que ele tá em pânico, porque ela vai perguntar. E enquanto isso, o Gun tá contando pra mãe dele que ele tá namorando o Tim. E ela diz pra ele assim, que abraça ele toda feliz, porque ela adora o Tim. A gente sabe que ela gosta do Tim, gente. É visível que a mãe do Gun ama o Tim de paixão. E aí ela fala que quem ele amar, ela vai amar também. E aí a mãe do Tim fica com medo de perguntar, e só fala assim, eu queria saber sobre a mãe dele, ela operou, como que ela tá.
Ele disse que tá bem. E aí ele pensa em contar pra ela, mas ele acaba indo pro quarto. Aí ela fica abalada, aí o marido dela fala, não, e aí? Ela fala assim, eu não tive coragem. Aí ele também não quis falar. O marido dela fala, ele vai te falar no tempo dele. No tempo dele ele vai te falar. Aí, quando ele deixou o Gun em casa, ele falou pro Gun assim, que ele não tinha problema de ficar namorando ele escondido, não. Até que ele se formasse, se não desse, até que ele arrumasse um emprego. Aí ele fala pra ele assim, mas quem disse que eu não posso namorar? Aí ele fala, ué, a regra não é que se você não ganhasse Hot Rover, você não podia namorar? Ele, não, a regra é, ninguém pode namorar até acabar o Hot Rover. Rave. Aí ele, você pode ver que o Yo tá namorando. Aí ele vai pra beijar o Gun fala pra ele, não, você disse que ia esperar até eu vou arrumar um emprego. Ele, E aí ele vai pra casa dele, que ele deu uma caixinha de música. Coisa mais fofa pro Gun. E você pode ter certeza que a GMM vai lançar essas caixinhas, tá, gente? Pode esperar aí pra vocês comprar que vai lançar. E aí, no episódio 11, depois que ele conversa isso com a mãe dele, com a mãe do Tim, ele fala pro Gun que a mãe dele parece estar desconfiada. Aí ele fala, às vezes é coisa da sua cabeça. E aí a gente vê a rotina deles pra formatura, eles se preparando, se ensaiando. Tá tudo indo muito bem. Mas, o que acontece? Eles têm que gravar um vídeo, um MV, pra propaganda da escola. Só que dessa vez não pode ser BL. O tio pediu pra diretora que não se podia ser BL. Ela disse que não. Entendeu? No episódio 12, que já é o último episódio, eles estão gravando. O Tim tá gravando com uma moça que tá deixando o Gun por aqui, porque agora os dois estão namorando e o Gun tá no limite com essa história. Entendeu? Ele tá no limite do limite de ciúme. E tem uma hora, uma cena que é a cena mais hilária do episódio. Eu gritei tanto nesse último episódio, gente, que eu fiquei até sem voz. Que é a hora que a moça vai dar comida na boca do Tim e o Gun fala pro tio assim, corta. Aí o tio tipo, ignora ele, tipo, eu que tô gravando, eu sou o diretor. Ele junta no braço dele, beliscando, tio, e corta agora. Aí ele dá um grito, ai, corta, acabou essa gravação. Que ele fica bravo. E aí o Tim chama o Gun pra ficar lá no parque e eles ficam passeando. E eles estão andando de bicicleta, aí eles acabam tirando foto junto, o Tim fica beijando o rosto do Gun, e aí o Gun acaba dando selinho. A gente vê o primeiro beijo dos dois ali, que ele dá vários selinhos no Tim, e aí eles ficam se beijando. E uma das fotos que tira é o Tim beijando o rosto do Gun, mas não dá pra ver o rosto do Gun, mas sabe que é ele. Passou. Na escola, no outro dia, o Gun tá lá na sala no clube de música, conversando com os meninos, chega o Win com som correndo, gritando, falando se ele já viu isso. Saiu na internet, no blog da escola, que os dois estavam juntos. Aí o Tim tá no conselho estudantil com o Jampong lá, aquele garoto, e ele tá puto querendo saber se é verdade. O tio ainda tenta mentir, falando que é só um comercial. E aí o tio fala pra ele que ele não vai mais mentir. Que é verdade, ele tá namorando o Gun. Aí ele fala assim, eu entrei pro clube de música pra ajudar todos os clubes, não pra ajudar alguém conquistar a outra pessoa. E aí os dois têm uma discussão feia nessa hora. O Tim entra, ele sai, e aí o Tim fala pra ele assim, se você quiser a gente pode falar que era só uma gravação. Ele fala, não, tô cansado de mentir pras pessoas. E aí ele olha, o Gun já tinha ido lá e colocado que era falso, que era só uma gravação. Ai, garoto, custa você esperar pra resolver as coisas junto? E aí vira um burburinho na escola. Vira um burburinho danado. Entendeu? E aí o Gun fala, eu só vim ver como você tava. E sai do conselho estudantil, só que tá chovendo. Aí o Gun tá olhando a chuva assim, bem triste. O Tim chega e se abre o guarda-chuva, ele fala que não precisa, e sai andando na chuva. Aí ele fala pra ele, por que você se importa com o que as pessoas pensam? Ele vai atrás dele. Fala, por que você saiu na chuva? Aí ele, eu não quero prejudicar você. Ele falou, ele pega na mão dele e fala, eu disse pra você que eu sempre estaria ao seu lado e a gente sempre vai andar de mão dada.
E aí eles dois se abraçam, o Gun tá chorando, e aí várias meninas tiram foto, e a turma começa a chipar muito na escola. Porque já não existe muito essa coisa de tipo, ai, que ridículo, ai, que coisa horrorosa. Até porque, gente, uma coisa que realmente é verdade, isso é um comentário pessoal meu, tá? Eu acho que desde que começou a ter a onda dos BLs, virou muita coisa assim, todo mundo chipar os casais. Tanto é que você vê na internet, a turma chipa muitos casais LGBT, por causa um pouco dos BL. Começou com os BLs, agora a gente já tem GL, que eu vou falar de Gap pra vocês, que é um GL muito bom. Então a gente tem, as pessoas começou a ver, é que algumas pessoas só chipa no sentido de, é bonitinho, não no sentido de, olha, eu aceito essa relação legal, mas muitas pessoas aceitam mesmo, tipo, é normal. Hoje em dia se tornou normal para algumas pessoas. É que ainda tem uns habitolados que acha, que é o que acontece nesse episódio, nesse último episódio, que eles estão passando no corredor e dois professores, tá? Porque os professores começam a cobrar da mãe do Tim uma atitude, que isso vai manchar o nome da escola. E aí eles dois estão passando, na porta do banheiro eles escutam os dois professores debochando deles dois. E o Tim, quando eles saem, o Tim fica olhando pra cara deles assim, com a vontade de dar um soco nesse homem. E nessa mesma linha de tempo, a gente vê o John lá chegando no conselho estudantil pra pegar as coisas dele. E o tio fala pra ele se ele vai fazer isso mesmo. Ele fala pra ele não defender um amigo dele. Ele fala, não tô defendendo não. Só que você acha que se ele realmente tivesse sido tendencioso e feito tudo só pro clube de música, ele teria conseguido te enganar durante tanto tempo? Tipo assim, você viu que ele tava trabalhando, ele ajudou todos os clubes igual. Ele ajudava o clube de música no que ele podia por fora, mas ele nunca infringiu nada da escola pra ajudar. E aí ele entra numa sala assim pra pegar as coisas dele, ele escuta a porta se abrindo, batendo na mesa e o Tim entrando depois, o Gun tá chorando. E aí ele fala pra ele assim, tá tudo bem, abraça ele. E aí ele chora muito, porque ele tá muito ofendido com o que o professor falou. E esse infeliz, que essa é a porcentagem habitolada que existe no mundo ainda, vai atrás dele e começa a falar assim, que ele achou que o Gun era um rockstar, não uma menina star. E que não tem problema não, ele pode ser o que ele quiser, mas pra eles não ficar mostrando, não, pra não afetar eles. Principalmente o Tim, que é filho da diretora, pois pode afetar a imagem dela, que lutou tanto pra ser diretora da escola, a imagem dele, que tem um futuro brilhante. Sabe assim, ele começa a soltar tanta merda pela boca, ele começa a bostejar tanto, que, sinceramente, eu concordei com o Tim de que ele dá uma porrada na cara desse homem. E aí o Tim fala pra ele que se não imaginou, ele já respeitava ele, pra ele falar essas coisas, e começa a pedir respeito. Aí ele, não, hoje em dia, é porque vocês assistem série demais. Olha o que ele fala. É que você está assistindo série demais, está achando que isso tudo é modinha, que é legal seguir essa moda. Mas cuidado, não precisa deixar as pessoas ficar vendo, faz o que vocês quiserem fazer entre vocês, fica só entre vocês. É normal querer se descobrir. Quando o Tim vai dar um soco nele, o John Paul sai e dá um soco no professor. Que ele fica furioso de escutar o que ele falou. Tá falando do amigo dele. E aí eles vão parar na diretoria. Aí os meninos tá super nervoso, o resto dos meninos. E antes dele chegar na diretoria, a mãe do Tim tava falando com o pai dele. Que ele ficou sabendo sobre tudo que tá na internet, tudo aí. Ela fala, os professores estão pedindo que eu faça alguma coisa. Aí ele fala, eu não sei como que eu faço com essas pessoas que não entendem. Que a preocupação dela, que ela fala com o marido dela, não é preconceito, não. Ela tá preocupada com o mundo, como o mundo vai receber o filho dela. Isso é uma preocupação de muitas mães, tá, gente? O preconceito. E aí o marido dela fala assim, o que a gente vai fazer é respeitar e apoiar a decisão do nosso filho. Se essas pessoas não sabem respeitar as pessoas, a gente, pelo menos ele vai ter a gente para respeitar ele e amá-lo. Aí ela desliga o telefone, ele chega pedindo a expulsão do Jung, que socou ele, e ele disse que foi sem motivo, que ele estava conversando com o Tim e com o Gun, e aí ele simplesmente socou ele. Só que eu acho que o Tim com o Gun não falou, porque eles estavam meio que ainda com medo da reação da mãe do Tim sobre essa história. Então eles concordam que era isso mesmo. E aí ele fala, tá vendo? Aí ela fala assim pro Jung assim, olha,
Quando isso acontecer novamente, eu quero que você vai levar uma suspensão, ela fala. Por enquanto, só isso. Aí ele, só? Ela é. E eu quero te pedir uma coisa. Quando isso acontecer novamente, não recorra à agressão. Venha até mim, porque eu vou resolver isso. Aí ele pega, o professor fala assim, do que você tá falando? Você tá louca? Ah! Aí ela fala assim pra ele, eu acho que você deveria deixar essa história pra lá. Aí ele tem a cara de pau de olhar pra ela e falar assim, ah, tá explicado então. É por isso que seu filho é assim. Você que deixou ele desse jeito, sua vá. Ele chama ela assim. Aí o Tim perde a cabeça, vai pra cima dele. Aí a mãe dele entra no meio, aí quando ele vai pra bater no filho dela, ela segura a mão dele assim e manda ele respeitar o filho dela. Porque ele vai ter que responder pro conselho, que ela vai fazer um relatório bem detalhado, com todos os detalhes do que ele fez e do que ele falou. Porque eu acho que ela viu na câmera, só pode, porque ela sabe certinho o que ele falou. Ele fica meio assim, e ela fala pra ele, se você ainda quer prezar o seu serviço, eu acho bom você começar a ter respeito. E aí ele sai furioso, aí o Tim fala pra ela assim, mãe, aí ela fala assim, eu já sabia. Aí ela fala assim, ele abraça ela e diz que ama ela fala assim pra ele que ela nunca vai deixar as pessoas maltratar o filho dela ou faltar com respeito. E a escolha do amor dele é dele, ela só vai apoiar ele desde que ele esteja feliz. Aí ele diz que ama muito ela, aí ela fala pro Dan que ela vai apoiar os dois, que não é pros dois deixar isso acontecer novamente, que é pra falar pra ela. Aí o Dan fala obrigado. Aí os meninos avisam eles, que tá tudo na porta, né, querendo saber da fofoca. O tio chega e fala pra ela, assim, que eles precisam ir se preparar pro show da formatura. Aí ela dá licença. Aí o Tim fala pro John pra ele ir fazer, cuidar dos preparativos, porque ele é do conselho estudantil. Aí ele vai e o Tim fica lá abraçado com a mãe dele, falando que ama ela. E a gente vê os meninos chegando, a turma gritando tintila na quadra da escola, que tá sendo onde vai ser o show, e eles sobem no palco. E aí o Gun fala uma coisa interessante, ele fala assim, e que ele espera que todos tenham tido um ano bom e realizado. E aí ele começa a cantar, e aí quando ele vai cantar uma última música, que é a música que chama Rockstar. Gente, eu amei essa música e chorei horrores quando ele cantou essa música, porque a letra é linda. E aí a gente sabia que a série tava no fim, e eu já tava ali torcendo pra chegar logo o Sky pra me ver esses dois de novo. E aí ele começa a cantar a música, ele fala que ele vai dedicar essa música pra uma pessoa que ele tinha medo de assumir, mas que ele agora não tem mais esse medo. E ele canta e ele desce do palco. E antes dele começar a cantar, os professores fazem fica olhando assim. Aí ele desce do palco, vai lá na onde está todo mundo, pega na mão do Tim e os dois começam a dançar e cantar ali no meio do povo, como se eles estivessem fazendo a dança deles no baile de formatura. E ele arrasta ele pro palco e eles continuam cantando, que é uma música muito linda, gente. A letra dessa música é perfeita. Só não posso pôr ela aqui pra vocês por causa que vocês sabem que tá de direitos autorais. Mas procura Rockstar de My School President e procura a tradução. Quem não assistiu o episódio ainda, vocês vão se apaixonar por essa música. É linda a tradução dessa música. E aí, essa série, eu falo que ela é perfeita, gente. Eu achava realmente que não teria uma outra série pra bater a minha queridinha, mas essa bateu. E aí, eles se abraçam. Aí todo mundo pergunta, é verdade, é verdade, é verdade? Aí o Gun fala pra ele, o Tim fala pra ele, responde, senhor. Aí ele fala, hashtag meu presidente estudantil. E os dois se abraçam, aí os professores ficam olhando assim. Aí a mãe do Tim fala, ué, cadê o aplauso, gente? Todo mundo aplaude, começa a gritar. Aí as professoras do lado dela, só os habitolados ainda, que fica de cara fechada. E aí eles terminam a noite super feliz. Aí mostra todos eles tirando foto, os grupos tirando foto, todos felizes. O Tim, no conselho estudantil, passa o cargo de presidente pro John Paul lá.
E aí ele fala que vai fazer o melhor, que ele teve o melhor professor. E aí chega o tio e com um monte de sacola do Texas Chicken, falando assim que, obrigado, presidente. Ele, não fui eu que comprei. Aí tem um bilhetinho do Gun falando pra ele encontrar ele lá na piscina. Porque agora que todo mundo já sabe, né? Foi até engraçado o momento que o Gun contou pros meninos do clube que eles falou assim, é verdade? Aí o Gun falou assim, é verdade, eu tô namorando o Tim. Aí todo mundo, eu já desconfiava. Aí o Pet fala, eu já achava estranho, eu já tinha desconfiado. Nunca o conselho estudantil ajudou tanta gente, assim, do nada, sem motivo nenhum. Aí ele, você já sabia? Todo mundo já sabia, menos o Por, coitado. E aí ele descobriu que o Sondy tá namorando o Win. É muito fofo, eles tudo se zoando, que a turma começa a chipar muito o Gun com o Tim, e os meninos começam, que não sei o que, aí ele para de ficar vendo isso. Aí os dois Sondy com o Win começam a discutir, os meninos, mas eles ficam fofos quando estão discutindo, eles ficam com vergonha. É legal ver essa interação deles no final, que a amizade deles se fortaleceu mais ainda. E aí ele vai lá na piscina e o Tim, o Gun devolve a caixinha de música pra ele. Aí ele fala pra ele assim, eu tô te devolvendo. Aí ele fala assim, se for devolver tudo que eu te dei, aí ele vai levar o dia inteiro. Aí ele fala, você pode devolver tudo, menos o meu coração, que eu já te dei. Aí ele, que meloso. É muito legal. E aí passa-se a formatura. Eu fico só com dó do Pet, gente, porque o Por tá se ajeitando com o Tiwi. O Sondy, a gente viu o beijo do Sondy, gente, com o Win. Eu não esperava que os dois fossem se beijar. Juro pra vocês, isso me surpreendeu. Eu achava que os dois iam ficar só de beijinho no rosto mesmo no final. Eu não esperava que o Sondy fosse tacar ele já na porta da parede e me lascar um beijão nele. Juro. E beijaram bastante. Eu não esperava que os dois fossem beijar. Juro pra vocês. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, tá? Nesse final. Esse final, eles dois me surpreendeu. Porque eu realmente achei que os dois iam terminar só com um beijinho no rosto. Eu não imaginava abraço, eu não imaginava, eu não esperava um beijo, os beijos, tão beijo deles dois, assim. Aí, a gente passa-se dias depois que eles terminou a formatura, tudo, o Gun vai jantar pela primeira vez na casa dos sogros. E aí o pai do Tim tá nervoso, abre a porta, e o Tim, pai, eu falei que eu ia abrir a porta. Aí ele, não tem problema, entra. Ele tá numa animação, que ele cozinhou um monte de prato, ele viu no YouTube fazer uns pratos novos, tudo feliz. Aí a mãe do Tim chega pra comer, aí o Gun agradece, mas ele fala assim, obrigado mãe, que lá tem o hábito de chamar a sogra assim, né? Aí ela fala, vamos ficar com tia por enquanto, que ela ainda tá absorvendo. Não é nem a questão de ser um menino, é a questão de ser o Gun, que ela perseguiu por um bom tempo, que era rebelde. E ele tá bom. E aí eles jantam, tudo feliz, e tá chovendo muito, mas chovendo muito mesmo. E aí o pai do Tim traz um violão e mostra pro Gun. E o Gun dá a bola fora e fala, nossa, esse violão é não sei do que lá, e custa muito... Ele fala que custa muito caro. A mãe do Tim só olha pra ele assim, porque ele esconde dela que ele gasta com isso, né? Aí ela só dá uma olhadinha pra ele assim. Aí ele pega e fala assim, mas esse aqui eu ganhei de graça da editora, não custou nada. Ela finge que acredita. Aí ele fala, pro Gun, e aquele violão que você tem, onde você conseguiu? Aí quando o Gun vai falar que foi o Tim que deu, aí o Tim, pai, canta a música aqui, e toca alguma coisa pra mostrar pra ele como o violão é bom. Aí ele fala assim, você quer que a gente, vamos cantar a música que você me pediu pra ajudar você a escrever? Aí o Gun olha pra ele assim, e ele, não, porque ele tá tentando escrever uma música mesmo pro Gun. E aí ele tá chovendo, aí o pai do Tim fala assim, nossa, a chuva tá piorando. Tá muito forte, hein? Eu acho que o Gun vai ter que ficar aqui hoje. E o Gun tá se tremendo de medo da diretora ainda. Que ela ainda fala pra ele, não precisa me chamar de diretora aqui em casa, né? Ele chama ela de mãe, ela fala que pode ser tia só. Aí ele tá se tremendo todo assim, porque ele tá se sentindo ainda meio deslocado. Aí a mãe deles olha assim, a mãe do Tim olha pra ele, olha pro Gun, aí o Gun todo sem graça, ela pega e fala assim, eu vou pegar a cobertura extra.
Aí ela sai, aí o Tim, obrigado, pai, obrigado. Porque o pai dele ajuda ele em tudo. Ele ajuda o pai dele a esconder as maracutá, os gastos a mais que ele tem. E o pai ajuda ele quando ele precisa, deu pra perceber. E aí eles estão no quarto do Tim. E aí ele pergunta pro Tim por que o Tim pediu pra ele ficar olhando pra ele. Lá no comecinho, lembra? Quando eles estavam estudando junto. Aí ele fala assim que era pra ver se ele ficava, se o Gun ficava corado. Aí ele, você ficou corado? Ele, não, eu fiquei com vergonha, eu vi que eu não tinha muita coragem de ficar olhando, tava nervoso. Aí ele fala, e agora? Aí ele fala, agora, e vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando pra beijar o Gun, apaga a luz. Quando volta, o Gun tá com a mão na boca assim pra ele não beijar ele. Aí ele, por que você pôs a mão? Aí ele, tenta de novo. Aí ele vai pra beijar ele, aí os dois têm o primeiro beijo oficial deles dois pra nós, porque lá no parque era eles, o Gun só tava enchendo ele de selinho, né? Aqui a gente vê os dois beijando, 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 beijando mesmo. E aí eles ficam no maior chamego ali na cama, abraçados, e se beijando, e o Gun vai pra cima do Tim, o Tim vai pra cima do Gun. É muito legal. E aí a série termina, nossa série perfeita, gente. Terminou. Terminou. Eu falei que eu não esperava, eu não imaginava que eu teria uma série, eu teria outra série, né, depois de Betty Buddy, Not Me, Betty Buddy, que viesse, começasse perfeito e terminasse perfeito. Eu falo, todo mundo, eu sei que alguém vai vir comentar que, ué, mas você não fala que Together é sua... Não, Together é a minha série preferida, gente, mas eu sei que Together tem seus erros, sim, e Still Together eles consertaram muita coisa, eu sempre falo isso. Mas essa série, ela tem tudo, igual a Betty Buddy pra ser perfeita. Ela tem tudo pra ser perfeita. Ela tem um elenco carismático. Ela tem um elenco com uma química maravilhosa. Sabe assim? Que te prende na televisão. Ela tem uma trilha sonora incrível, que eu já tenho todas as músicas entram na sua cabeça e é viciante. Tá? Você quer ouvir Tintila o tempo inteiro. Eu tô doida por uma Tintila daquela de ursinho e aquela toalha de Tintila que tem as orelhinhas. Você entendeu? A série, o enredo da série, a história, o roteiro da série é muito bem escrito. Ela começou muito bem, ela terminou perfeitamente. Então é uma série que, assim como ela já é do segmento do Betty Buddy, né, gente? Então ela é uma série muito perfeita pra mim. Eu falei pra vocês, que My School President ela vai estar na minha lista lá numa das primeiras no fim do ano de minha favorita. Pra vir uma pra derrubar ela lá das primeiras vai ter que ser muito boa a série, viu, gente? Porque até agora ela é uma das minhas favoritas, a primeira por enquanto, tá? De 2023, porque a série é incrível, gente. Eu tô amando essa série, amando de paixão, tá? E agora, essa semana, vai começar Baby Boss, acho que é assim, Boss My Baby, uma coisa assim, que é com Force e Forte. Eu acho que é isso que ele chama, gente. Eu sempre esqueço o nome do outro. É por causa que eu gosto mais do Force. E aí eu nunca lembro o nome do outro. Sério, gente, desculpa, mas eu vou fazer a review da série, tá? Não do primeiro episódio, porque assim como aconteceu, já perguntaram pra mim, então eu já vou explicar pra vocês. Estreou recentemente 2 séries, 2 BL, que eu tô esperando pra mim assistir o primeiro e o segundo episódio, pra mim poder dar uma ideia concreta do que eu acho das séries, certo? Então eu vou trazer a review desses 2 BL pra vocês. Acho que deu branco na minha cabeça nesse momento, não consigo lembrar o nome. Esqueci de pôr no roteiro e não consigo lembrar o nome das 2 séries. Mas uma é Choice Hurt e a outra... não consigo lembrar. Juro, gente, deu branco. Que essa outra, ela trata um assunto que eu já falei pra vocês que me irrita, que é a romantização de algumas coisas na série. Mas eu tô esperando o segundo episódio pra mim poder... Eu vou assistir o segundo episódio, que eu já tenho ele. Não tive tempo ainda. Pra mim fazer uma análise bem correta, como eu fiz com Big Dragon. Lembra que eu falei pra vocês que eu esperei o primeiro episódio, eu tinha um ranço eterno do Bank no primeiro episódio, do Ai, e no segundo episódio eu já me apaixonei por ele, então eu tô esperando pra mim ver, tá bom? Então eu vou trazer a review dos 2 episódios das 2 séries pra vocês, é isso que eu tô falando pra vocês. Outra coisa que eu ia falar pra vocês também, eu vou trazer a review de History, que vocês já me perguntaram. Por que eu não tô falando de History esses dias? Porque como eu disse pra vocês, que eu quero falar de várias séries pra vocês, não ficar presa toda semana em uma série. Então eu tô deixando que nem essa semana não, na próxima semana eu vou trazer um resumão do que tem acontecido.
Mas History tá incrível, gente. Tô apaixonada pela série. Assim como eu sou apaixonada pela série passada, de History 4, eu tô apaixonada por History 5. Só tem uma coisa que eu tô... que eu espero que até o final eles consertem, que é... Eles trouxeram o casal secundário de History 4 pro 5, mas não trouxe Tem o Moran com o Wilson pro 5. E eu fiquei pé da vida, porque o casal secundário de History 4 não me desce, gente. Não me desce. Entendeu? Me dói a garganta, mas eles não descem. Então eu vou fazer pra vocês essa review. Tudo bem, resenheiros? Então eu quero saber o que vocês achou deste final. Se pra vocês também My School President foi um BL que terminou perfeito. Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não esquece de colocar aqui coraçãozinho se vocês amou. Se você acha que faltou alguma coisa, põe uma carinha de brava. Se vocês acham que não foi tão bom pra vocês, coloque um coração partido, mas deixe um comentário. Segue a nossa lista que é: se inscreve no canal, deixa o like, que eu preciso do like de vocês. Compartilha o vídeo, ativa as notificações para não perder nenhuma das reviews aqui do canal. E, consequentemente, deixe o seu comentário. Eu vejo vocês no próximo vídeo.